Agora vamos falar das adversidades. 3 momentos de dificuldade na tua vida, na vida toda. Na vida toda? Eu me lembro que quando nós chegamos no bairro do Carandiru, Zé, era um local que foi invadido pelas pessoas, foi ocupado pelas pessoas. Era um lixão, tá? E eu me lembro que minha mãe e o meu pai foram construindo, encontraram um espaço, foram construindo madeira, telha simples, lona cobrindo o nosso barraco, e tudo que a gente tinha de mais precioso era onde repousar a cabeça. E uma cena que me marcou, e eu carreguei comigo, Zé, eu preciso reconhecer isso, eu carreguei comigo esse trauma por muitos anos, foi a minha mãe comigo no meio, aqui na frente, nas pernas dela, ela me abraçando, sim, e a gente presenciando o fogo consumindo o nosso barraco. Nossa. Coisa de terror, Quantos coisa de anos filme. Você tinha, mais ou menos? Eu tinha, acredito, os meus 4, 5 anos, por aí. Bem pequenininho. Muito pequeno. E essa não foi a única vez. Não foi a única vez que aconteceu. Acontecia algumas vezes. Sem contar as cenas de terror, que essa é uma, as cenas de terror que era a gente deitar no chão, dormir no chão muitas vezes, por causa das gangues entre bairros que disputavam território. No chão por causa de tiro? De tiro, exatamente. Meu Deus. Isso me marcou negativamente. Carreguei esse trauma comigo durante muitos anos. Segundo, com 11 anos de idade, a minha mãe me levou para visitar um irmão meu dentro do Pavilhão 9, no Carandiru. Esse irmão meu, pensa no cara muito talentoso, em que todo mundo no bairro falava assim, esse vai ser o cara que vai levar o nome do nosso bairro, porque ele vai se tornar um jogador profissional, vai ser um cara que vai representar o nosso bairro. Quando meu pai morreu, o meu irmão perdeu o seu norte, porque era o meu pai que carregava ele para fazer os testes, para jogar nos clubes. Olha! E quando meu pai morreu, eu tinha 8 anos. O meu irmão simplesmente perdeu o norte dele e foi por um caminho errado. E com 11 anos de idade eu entrei lá para visitar ele, junto com a minha mãe. Eu falava para minha mãe assim, chorando, mãe, nunca mais a senhora me traga aqui. Não me traz aqui nunca mais, porque eu não quero mais pisar nesse lugar. Me marcou, eu tinha 11 anos de idade. Olha! Quando eu saí de lá... Muita dor, né? Eu cresci nesse ambiente de muita dor, de muito sofrimento. E quando eu saí de lá, eu falei assim, bom, eu preciso sair desse lugar onde eu estou. Porque eu entendi o seguinte, Zé, eu não escolhi, não foi opção minha nascer naquele lugar. Sim. Eu entendi toda a situação dos meus pais, que era o que eles tinham para nos dar. Mas eu decidi, e foi com 11 anos de idade, depois desse trauma, não morrer dentro desse contexto. Jesus amado. Isso para mim mudou. Então esse momento foi de dor, mas foi uma transformação interna. Total. De dor e uma transformação. Com uma força. Eu não quero isso aqui para minha vida. Eu não quero isso aqui para minha vida. Nossa. E a partir daí, eu fui construindo na minha cabeça e trabalhando o meu potencial para que eu pudesse ser um jogador profissional. Por quê? Porque eu acompanhei o meu irmão depois, eu que levava a chuteira dele quando ele ia jogar. Olha! E eu ouvia das pessoas de fora falando assim, esse vai ser um excelente atleta. Joga muito, tem qualidade, é bom, é o cara que se destaca. E eu ouvia tudo isso daí. Ele não foi e eu segui esse caminho, porque eu gostava sempre. A minha primeira bola, eu estava contando esses dias, foi aquelas bolinhas feitas de meia. É um monte de meia, né? E vai chutar. Era tão difícil ter um momento assim, mas hoje, em uma situação, graças a Deus, totalmente privilegiada, hoje eu dou bolas para as crianças que querem jogar. A gente tem alguns projetos sociais que a gente ajuda
E é maravilhoso isso, né? E para mim é ressignificador. Eu aprendi isso com você e eu preciso falar isso para você. Para mim fez total diferença as experiências que eu tive aqui. Você, de que forma você conta a sua história? Como você está contando a história? E a história, ela também precisa ser contada das dores que você passou, porque ela faz parte da sua história, não é verdade? E todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu falo para as pessoas exatamente isso. Eu conto também esses momentos para mim. Sim. Esses momentos me marcaram. E hoje, olha só como é interessante. Eu chutava a bola de meia dentro de casa, no barraquinho ou no campo de terra. Ressignificando isso, entendendo e respeitando a minha história, eu passei a chutar bola num estádio com 80, 40, 50 mil pessoas me aplaudindo ou me vaiando e está tudo bem. Só que agora eu estava num outro cenário sendo protagonista da minha história. Que forte, que lindo. Isso me marcou e graças a Deus. Hoje eu conto essa história de uma maneira feliz, porque faz sentido, curadora, curado por causa disso daí. E levo isso para o máximo de pessoas que eu tenho a oportunidade, falando sobre esses momentos de dor. E por último, acho que para falar de 3, Sim. foi quando a minha mãe chegou em casa anunciando o falecimento do meu pai. Uau. Algo que nós já esperávamos, né? O meu pai sempre... Eu tenho umas imagens do meu pai de quando ele chegava em casa, ele era servente de pedreiro, ele trabalhava na construção, e ele chegava em casa, pegava minha mão e me levava num bar e me dava um docinho de leite e um refrigerante. Ai. E era sempre assim, chegava em casa, vamos ali. E me dava um docinho, voltava. Me dava um docinho, a gente... Quando a minha mãe chegou em casa para dar notícia para a gente do falecimento dele, foi um momento muito triste para todos nós. Você tinha 10, 11 anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Meu Deus. Mas era uma criancinha assim que estava esperando a boa notícia chegar. Tudo bem, minha mãe tinha um comércio tão simples no bairro do Carandiru, que vendia doce, refrigerante e essas coisas todas. E eu tratava de ficar ali com um parente, com os irmãos, cuidando disso, enquanto a minha mãe também saía para trabalhar. Nunca dependeu só disso, né? Sim. E foi um momento assim bem difícil para nós, mas que hoje a gente conta isso, eu vejo como as coisas mudaram, a gente fala, eu entendo que eu precisava também passar por esses processos, né? Eu não morri dentro desse contexto, hoje eu ressignifiquei eles, curado disso tudo, levo esperança para as pessoas. Nossa, veneno e antídoto no mesmo lugar. É isso aí. No veneno sempre estará o antídoto. Sempre estará o antídoto. Eu realmente acredito que o maior poder do ser humano é honrar a história, a luz e a sombra, o acerto e a falha. É isso aí. Porque toda falta de aceitação é dor, Verdade. é ferida, é trauma, é incongruência. E quando eu aceito aquilo e falo daquilo, eu já me curei daquilo. Verdade.